Obrigado, Carlão. E agora eu vou abrir para as perguntas. Zé de Castro, fica à vontade. Deixa eu passar só o microfone para você. É o seguinte, para Carlos, essa pergunta em relação à crítica. Você acha que a produção de ter uma crítica, digamos assim, isenta, contundente, forte, que ajude os autores a balizar melhor a qualidade de suas produções no mercado editorial nosso? Bem, a pergunta inicialmente foi, primeiro eu gostaria de responder. Em primeiro lugar, eu faço como diz Humberto Eco, autor do Nome da Rosa. Não é só Humberto Eco, todo mundo diz isso. Né? Que a literatura, 10% é inspiração, 90% é transpiração. Não que o fato dessa transpiração, desse trabalho, seja uma coisa desagradável. Não, escrever é muito gostoso, é muito prazeroso, é uma coisa muito boa. Mas acontece que tem muitos mitos e muitas pessoas posam. Muitas vezes não tem, às vezes, uma certa... às vezes, honestidade intelectual. Por exemplo, ele Humberto Eco, cita aqui Lamartine, poeta francês, confessou certa vez que escreveu um poema, um dos melhores poemas da sua carreira, escreveu numa noite de delírio no bosque. Né? E depois que ele morreu, foram ver os alfarrabos, os guardados dele lá e descobriram nos manuscritos que foi o poema que teve que ele mais trabalhou na história da literatura francesa. Parece que durante 30 anos ele trabalhou esse poema, né? Quer dizer, então, existe muito mito, né? Muitas histórias exatamente. Foi um delírio grande, durante 30 anos, exatamente. É isso o Beto Eco fala, né? E então há muita falta talvez não sinceridade, honestidade intelectual, e muita pose. Eu escrevi um livro porque eu tinha uma necessidade muito grande de escrever um livro. Lá na Serra, na Jaramataia, lá na Serra, lá em Nós, eu escrevia lá, vendo as raposas lá e tal, escrevia em cima dos lajeiros, né, como se fosse um primata, escrevendo lá aquelas garatujas lá e tal, nem ler direito eu sabia, mas eu usava tinta, umas tintas lá que tinha em casa, de uma reforma lá da casa, e eu ficava nos lajeiros escrevendo, passei muito tempo fazendo isso. E quando eu vim porque quando eu começo a evocar essa coisa lá dos primórdios, eu começo a esquecer, né? Entra na história de Dr. Onofre, que certa vez me indagou se aquela história da cobra que eu tinha sido mordido por ela, se era verdade, porque eu fiquei 2 anos no quarto, trancado e tal. Eu misturo muito o real com a fantasia, né? Eu misturo muito o real com a fantasia. Mas o romance que eu tinha necessidade de escrever esse romance porque eu me criei no lugar, eu tinha por obrigação moral de resgatar essa história, que era a história da Guerra de Princesa. Então eu fiz a história, eu desenvolvi a história como uma espécie de chave, não dando uma chave para facilitar o entendimento, mas eu usei aquela técnica chamada Roman Clef. Eu não manjo de teoria literária, mas tem a história do Roman Clef que os franceses inventaram, que é para você tentar como é que eu diria, os personagens reais, para se resguardar de possíveis processos, para que você não venha depois pagar por dano moral e a imagem à família de um determinado personagem, já que você está tratando de um tema real, então você joga os personagens fictícios e dá uma camuflada para não ter esse tipo de problema, né? Então, esse é o Roman Clef. Aqui, isso da Cidade dos Reis, esse personagem que passa por um tecido, que a narrativa é um tecido, né? A narrativa é uma trama. Então, o que Carlão faz é o quê? Como o Demet faz também, é um passeio com um personagem de ficção, né?
passando por toda a história, né, tecendo toda a história do Rio Grande do Norte, a sua cultura, as suas histórias de assombração, as viúvas Machado da vida, né, e ele vai mostrando esse painel, mas esse personagem é fictício. Né? Então, se ele tivesse colocado um personagem, e se ele não tivesse um pouco camuflado isso, ele teria tido até problemas, né? Porque as pessoas são muito vaidosas. Tem medo até que um general desses saia de dentro da caverna, da toca, e venha depois, esse cara aqui, esse é comunista. Quer dizer, é um risco muito grande. Então, não sei se eu respondi a contento, mas eu fiz esse romance porque eu precisava, e eu tive problemas porque o camarada chegou, como eu disse, de cima do alto já na batalha, ver se, sei lá, a patina de 3 açudes dentro da floresta, uma coisa assim. Aí o cara disse 4 açudes. Eu pego 2 açudes, 4 açudes. Eu digo, como 4? São 2 na minha, mas aqui tem 4 açudes. Quer dizer, é difícil, né? É muito complicado. Eu fiquei muito desgostoso com isso, né? E o cara dizer que o japonês, não sei o que, eu tirei o cara do Japão, botei ele para a Península da Coreia, para que ele não fosse japonês, fosse um coreano, né? Entendeu? E que, quer dizer, é difícil. Então eu procurei, me deu muito trabalho, mas foi muito prazeroso. Né? Eu levei 10 anos para escrever esse livro, um livrinho fininho, né? E já está na 2ª edição, já tem 2 reescrituras, mas eu não estou querendo me comparar a Juan Rulfo, mas Juan Rulfo escreveu 17 vezes o romance dele, reescreveu 17 vezes, fez 17 edições, né? Longe de querer me comparar com o Juan Rulfo, e é o maior livro da América Latina. Se você for botar na regra da BNT, ele não passa, ele não fica nem em pé. Bote Pedro Pablo aqui que ele cai. É mais fino do que o do Carlão. Pedro Pablo é o maior livro da América Latina, que eu considero. E desculpa, eu estou falando demais. Obrigado, Aldo Lopes. Obrigado. Anchela em seguida, Carlão. Essa é só fazer o registro do livro de Moacir de Góes, chamado Entre o Rio e o Mar, vocês conhecem, né? Muito lindo, e ele também faz esse passeio entre a história real e os personagens fictícios, muito lindo o livro. E eu escuto pouca gente falando sobre ele. É um livro até volumoso, muito bonito. Sim, o professor perguntou, eu não sei, eu me lembrando agora, quando o Castro perguntou, de uma entrevista que uma vez eu vi sobre Fabrício Carpinejar, em que ele disse que ficava muito indignado quando eles estavam fazendo perguntas a ele, diziam, olha, você já escreveu tantos livros de poesia, quando é que você vai começar a escrever um romance? Aí, será que eles acham que é um processo evolutivo, é um passo adiante eu começar a escrever prosa, escrever romance? Então, eu não sei o que é mais fácil, o que é mais difícil. Quando eu disse que estava escrevendo contos, eu sempre escrevi, já tem alguns publicados em revistas, e quando nessa época do livrinho desse Passagem, eu cheguei a escrever um romance chamado Estigma, que engraçado que esse livro não existe mais, que eu perdi, era original, né, manuscrito, e um amigo nosso, ele fez toda uma crítica a respeito desse livro, ele analisou capítulo por capítulo. Eu tenho a análise do meu amigo, mas não tenho mais o livro. Não sei, eu acho que eu dei tanto valor ao livro que ele foi-se embora. Era um livro adolescente, né? Uma história. Eu acho que como eu gostava muito de Hermann Hesse, aquela leitura de se encontrar, de encontrar lugar no mundo, né? Lobo da Estepe, e por aí vai. Então ele tinha muito dessas leituras que eu fazia na época. Mas, quer dizer, que na verdade eu sempre gostei de transitar nos dois. Eu acho poesia mais difícil. Poesia mais difícil por quê? É muito fácil se você quiser, de repente, vamos rimar, vamos fazer. Vou confessar um negócio agora que eu não devia confessar, mas eu comecei. Vez ou outra, eu escrevo uns poeminhas com um pseudônimo, quando eu quero brincar com meus alunos. Né? Às vezes, para estimulá-los a escrever, Madalena, não conta isso na escola. Eu não posso nem contar qual é esse pseudônimo, senão os meninos vão descobrir. Aí, quando eu quero instigá-los a escrever um determinado coisa, eu fico procurando. Cadê um poema com esse tema? Ou um poema que vá trabalhar uma determinada tipologia, como um poema narrativo, um poema descritivo, etc. Aí eu faço os meus, quando eu não acho dos outros, aí coloco lá o pseudônimo. Tem um monte de poeminha com esse pseudônimo. Ou seja, acho fácil fazer assim. Mas aquele poema que eu mesma acho que merece, inclusive assim, é difícil porque eu demorei muito a achar que eu era poeta, ou usar essa palavra, que eu não gosto de poetisa, quem gostar me perdoe, mas eu achava que era ousadia me chamar de poeta, porque talvez pelo fato de eu gostar tanto de poesia. Hoje em dia já me acostumei, eu acho que a gente finda, né, se adaptando, porque as pessoas chamam também,
Mas eu acho poesia difícil, né? Uma poesia bem feita, bem elaborada. E outra coisa, a poesia, ela tem que causar um impacto no leitor tão grande, que é isso que eu acho mais raro, né? Um dia, Demétrio mandou uma poesia para mim, pelo Face, ou foi por e-mail, Hanoi. Quando eu li a poesia, eu pensei que eu fosse ter um treco. Era tão linda, tão forte, tão intensa. Meu Deus do céu, nunca mais eu vou escrever uma poesia na minha vida. Como é que eu ia escrever uma poesia na minha vida se eu tinha visto uma poesia que eu achava uma obra-prima, né? Então, é isso que eu acho, que a poesia ela é muito desafiadora no sentido de você conseguir colocar a beleza ali, né? Seja ela que tema tiver, seja ela que envolvimento ela tiver com as outras questões. É nesse sentido que eu acho a poesia mais difícil, porque a prosa ela vai fluindo, né? A prosa que conta história. Eu gosto de contos que contam histórias. Né? Aqueles que vão longas análises no mundo interior, não me agrada muito. Eu gosto mesmo de história, da fábula, da trama, do que aconteceu, de ficar. Eu gosto tanto de história que às vezes eu vou ler o final, porque eu não aguento. Preciso saber como termina. Então, estou escrevendo alguns contos assim, baseados em fatos reais também, que eu vou misturando, mas não em fatos reais históricos, mas das pessoas que eu conheço, que convivem assim, né, mais de perto, mas continuo com a poesia. Inclusive, eu tenho um livro que eu quero ver se faço no final do ano, se publico, chamado Entre Tempos, que o nome surgiu já há um bocado de tempo. O nome tem mais tempo do que o próprio livro. E a poesia, então, eu não vou abandonar enquanto eu escrever. Porque eu vivo ameaçando, olha, isso é o meu último livro, meu último poema, meu último conto, vou ficar em casa plantando, cuidando de neto e fazendo outras coisas. Mas quando eu vejo, estou escrevendo de novo. Assim, mas realmente eu acho que o que é mais fácil para um, talvez não seja para outro. Ok, muito obrigado, Anchela. Carlão. Sim. Outro dia eu peguei uma frase do escritor americano William Faulkner, ele dizendo que os escritores começam escrevendo poesia, aí acham difícil demais, aí vão escrever contos, aí depois de muita luta com o conto, aí ele vai escrever romance, que é o mais fácil. Eu não sei se eu não sei, era só para complementar aqui a nossa amiga, o que a Anchela estava dizendo. Agora, respondendo aqui ao Castro sobre a questão da crítica, olha, a crítica em jornal não é possível fazer esse tipo de crítica que você está sonhando para fazer em jornal. Em Natal, eu acho impossível, eu mesmo não faço, porque eu prezo pela minha vida, pelo meu bem-estar físico. Eu não quero levar uma tijolada quando eu for passando ali no Midway Mall. Não dá para você fazer crítica, você convivendo todo dia com um camarada, você passa por ele, se você esculhambar com o texto dele, você se dá mal. Então, o que eu faço na Tribuna do Norte são resenhas, eu tento passar para o meu leitor a impressão que eu tive daquilo, mas eu não deixo nada fechado. Eu não digo, esse livro é péssimo, esse livro é ótimo, não. Eu digo, olha, esse livro fala sobre isso, isso e isso. Se você achar bom, o problema é seu. Vá ler, resolva esse problema aí. Agora, existe uma crítica seríssima, feita aqui em Natal, mas que a gente não conhece, que é feita no âmbito da universidade. Eles fazem textos críticos excelentes, que a gente não lê. Fica lá na chamada Torre de Marfim. Eu conheço porque eu fiz letras e vi muitos textos críticos muito bons. Inclusive, outro dia eu publiquei um de Márcio Lima Dantas, na última revista pré-A da Fundação Zé Augusto, ele criticando Alta de Souza. Ele disse que Alta é medíocre. Aí fica a critério de cada um. Quando o Tasso publicou no Substantivo Plural esse texto, foi o maior bafafado. Os defensores de Alta e os detratores. Ok, obrigado, Carlão.